De abril de 2020, sexta-feira, 22 horas. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este, operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Galera, esse é um poema de Augusto dos Anjos, um paraibano lá de Sapé, nascido em 1884, século XIX, tido para muitos como simbolista ou parnasiano. Alguns críticos, até mesmo o Ferreira Goulart, consideram ele já um pré-modernista. E alguns trechos, além de ser um poema muito forte, visceral, por assim dizer, alguns trechos trazem coisas sobre química, que eu queria debater um pouco com vocês aqui, de forma rápida, só algumas nomenclaturas para que a gente possa relembrar e fazer a junção de dois assuntos que para mim são tão queridos, que é a poesia e a química. Ele começa falando que é filho do carbono e do amoníaco. Então vamos lá, vamos entender primeiro carbono. Carbono é um elemento da tabela periódica, está lá na família 14, no grupo 14, e ele tem algumas particularidades, por assim dizer. Quem estudou essas particularidades do carbono foi Kekulé, por isso que a gente tem os postulados de Kekulé, que nos dizem que o carbono é tetravalente, ou seja, faz 4 ligações. O carbono tem a capacidade de formar cadeias, não só o carbono, mas outros elementos, só que as cadeias de carbono são mais bem estruturadas. O carbono é a base da química orgânica. O que é a química orgânica? Alguns livros trazem que a química orgânica é aquela química que estuda o carbono. Para mim, a química orgânica é a química que estuda o carbono e o hidrogênio, porque não tem como haver um composto orgânico que não tenha carbono e hidrogênio unidos. Beleza, gente? Tranquilo? O número atômico do carbono é 6, a massa molar do carbono é 12 gramas por mol, ou seja, cada mol de carbono tem 12 gramas de massa, ok? Em seguida, Augusto dos Anjos diz que é filho também do amoníaco. O que é o amoníaco? O amoníaco é a amônia, vendido em farmácias, e é um composto químico. Ele é vendido em solução, mas ele se encontra como gás. Ele foi sintetizado como gás, é o NH3, a nossa amônia. É um gás irritante, é um gás com odor bem característico e bem forte. Ele foi sintetizado por 2 cientistas, e que a síntese desse composto leva o nome deles, é a síntese de Haber e Bosch. Então é um composto amplamente estudado na química. Tranquilo, gente? Lá no final ele diz assim: na frialdade inorgânica da Terra. Falando de química inorgânica, nós precisamos lembrar de 4 funções que sempre caem muito em provas. São os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Ácido, para Arrhenius, é todo composto que em meio aquoso libera como único íon cátion o H+. Base, para Arrhenius, é um composto que em meio aquoso libera como único íon ânion o OH-, a hidroxila. Ácido tem sabor azedo. Ácidos reagem
com base. Ácidos formam soluções eletrolíticas. Ácidos têm um pH abaixo que 7. Ok? Tá dando para lembrar? Bases reagem com ácidos. Bases têm um sabor adstringente, aquele sabor que amarra na língua. Tranquilo, né, gente? Até aí? Próximo. Sais. Um sal é um composto resultante de uma reação de neutralização. Quando eu tenho um ácido reagindo com uma base, eu formo um sal e formo água. Se eu tiver, por exemplo, HCl, ácido clorídrico, reagindo com NaOH, hidróxido de sódio, eu vou formar NaCl, que é o cloreto de sódio, e vou formar água. Essa é uma reação de neutralização. Um ácido forte com uma base forte, formando um sal neutro, beleza? E o que é um óxido, para a gente finalizar esse debate de hoje? Óxido é todo composto binário, ou seja, tem dois tipos de elementos, apenas dois. Todo composto binário que tem como elemento mais eletronegativo o oxigênio. É uma pegadinha que sempre aparece nas provas quando a gente coloca o OF2. O OF2 não é um óxido, porque o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio. Tranquilo, gente? Foi isso, espero que vocês gostem desse formato de vídeo. Se vocês gostarem, comenta aí, dá teu like para que eu possa fazer mais vídeos desse tipo. São dois temas que realmente eu gosto muito, como eu falei lá no início. E até mais, um forte abraço. A gente fica por aqui com a Química das Palavras. Valeu!